E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos começar mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. E o tema da aula de hoje são os comandos de atribuição composta. Até o momento nós vimos comandos de atribuição, que é aquele símbolo de igual que a gente lê recebe, e a gente viu também operadores, os operadores aritméticos, para realizarmos operações. E a gente percebeu, até o momento, que sempre quando eu precisava fazer algum tipo de processamento no computador, a gente sempre fazia uma variável, recebe uma expressão. Uma coisa desse tipo mais ou menos. E aqui nós temos comando de atribuição e nós temos comandos, e aqui nós temos uma expressão utilizando um operador aritmético. Os comandos que nós vamos ver hoje, que são esses comandos de atribuição composta, eles vêm para nos ajudar a resolver um tipo de problema, que é a situação em que nós precisamos atribuir um valor a uma variável, fazendo uma operação sobre a própria variável. Então, vamos a um exemplo que isso vai ficar bem mais claro para a gente. Imaginem que nós temos uma variável, digamos que eu tenho uma variável int a, e essa variável possui um valor inicial, um valor 10, por exemplo. E aí eu vou precisar adicionar um valor a essa variável. Então ela já tem o valor 10 e eu vou precisar somar um valor a essa variável. Se eu fizer talvez esse comando, a recebe 2, será que a variável a vai passar a ter o valor 12? Bom, ela tinha o valor 10 antes e eu quero que ela passe a ser 12. Mas vamos pensar, será que essa linha a recebe 2 vai fazer a variável a, que antes tinha 10, passar a ter o valor 12? Vamos fazer uma prática, um teste com esse exemplo aqui para a gente ver o que acontece. Vamos lá para o site ideaone.com. Eu vou digitar exatamente essa dúvida que surgiu agora. Vamos lá. Int a recebe 10. Em seguida eu vou fazer a recebe 2. E finalmente eu vou fazer cout a. Vamos ver o que acontece? Eu vou compilar esse código. E o programa deu como saída 2 e não 12. A gente consegue pensar, né, que por que será que ele deu esse valor 2 e não 12? Simplesmente pelo fato de que toda vez que eu faço um comando de atribuição, a atribuição substitui o valor anterior da variável. Então, na primeira linha, a variável a recebeu o valor 10. Na segunda linha, a variável a recebeu o valor 2, e o valor 2 substituiu o valor anterior, e não somou-se com o valor anterior. Para a gente resolver esse problema, para a gente fazer um cálculo usando o valor anterior da variável, nós podemos fazer o seguinte, uma alternativa seria, eu poderia falar que a variável a recebe o valor que ela tinha anteriormente, mais 2. Vamos olhar para essa linha aqui. Eu estou dizendo que ela recebe o que ela tinha antes mais 2, ou seja, é um comando que está dizendo assim, some 2 a variável a. Esse comando está nos dizendo isso. Para eu somar 2 à variável a, eu falo que a variável a recebe o que ela tinha mais 2. E dessa forma, a gente vai conseguir modificar o valor da variável. Vamos testar aqui, vamos compilar. Vamos ver o que vai acontecer. E agora sim o programa exibiu a mensagem 12 na tela para mim. Vamos observar essa descrição que eu coloquei aqui. Ó. O que é uma atribuição composta? Ela permite atribuir o valor a uma variável, fazendo uma operação sobre ela. Foi exatamente o que a gente fez aqui. Nós atribuímos o valor a uma variável, fazendo uma operação sobre ela mesma. Eu modifiquei o valor da variável a, somando 2 nela. E os operadores de atribuição composta, os operadores de atribuição composta que nós temos,
eles vêm para simplificar a escrita do código. Aqui eu tenho separados, aqui eu selecionei alguns operadores de atribuição composta para a gente, e são esses aqui, ó, mais igual, menos igual, esse asterisco igual, essa barra igual e esse símbolo de porcentagem igual. Nós vamos falar de cada um deles e fazer um exemplo de cada um deles. Ao invés de escrever essa linha desse jeito que está aqui, A recebe A mais 2, eu poderia escrever um operador de atribuição composta dessa forma. Então, eu vou apagar essa linha e eu vou escrever assim agora. A mais igual 2. Essa linha, gente, A mais igual 2, ela é equivalente a A recebe A mais 2. Que na prática, ela diz para a gente o seguinte, ela diz, some 2 a variável A. Essa linha está nos dizendo isso. Então, essa forma de escrita, A mais igual 2, é equivalente a A recebe A mais 2, que simplesmente soma 2 na variável A. Isso aqui, esse mais igual, ele é um operador de atribuição composta. Vamos testar para ver o que acontece? Vamos compilar o código, vou limpar a saída e compilar e executar. Aqui, ele deu a saída que a gente esperava, a resposta foi 12. E da mesma forma, eu posso fazer a atribuição composta usando o menos igual. Então, observe, nessa linha A mais igual 2, ela passou a ser 12. E eu poderia fazer em seguida assim, A menos igual 3. Quando eu escrever o valor de A, o que vai essa linha aqui, o que essa linha aqui de cima fez, essa linha 10? Essa linha, ela subtraiu 3 da variável A. E ela é equivalente a escrever isso aqui, ó, A recebe A menos 2. Vamos ver o que acontece? Vamos limpar a saída e vamos compilar. Então a resposta foi 9. Porque era 10, eu somei 2 em 10, ficou sendo 12. Depois eu subtraí 3 e a resposta exibida para mim na tela foi a resposta 9. E da mesma forma, gente, eu posso fazer o operador div igual. Suponha que eu queira fazer, era 9, né? Até esse momento eu tinha a resposta 9. Eu vou fazer 9 div igual 2. Ou seja, a variável A, ela vai receber o que ela tinha, div 2. E 9 div 2 vai dar quanto? Vai dar 4, né? A gente vai pegar o 9, dividir por 2 e vai considerar a parte inteira, uma vez que os dois operandos aqui são inteiros. Vamos ver. Vamos compilar. E a resposta foi o valor 4 inteiro. E da mesma forma, eu posso usar o operador mod igual. Então, se eu fizer A mod igual 3, isso é equivalente a eu falar que A recebe A mod 3. E aí, vamos pensar, né? Até antes dessa linha, a variável A tinha o valor 4. Então, essa linha vai fazer o que para mim? Vai falar que a variável A vai receber 4 mod 3. O resto da divisão de 4 por 3. O resto da divisão de 4 por 3 vai dar 1. Então, essa linha vai modificar o valor de A, jogando nela o valor 1. E, finalmente, o programa exibe o valor da variável A na tela. Vamos limpar a saída aqui. Vamos compilar. E tivemos a resposta esperada, o valor 1. Temos ainda, eu não falei ainda, mas é bem óbvio, né? Já dá para a gente inferir que o asterisco igual vai fazer uma multiplicação. Podemos até escrever aqui mais um exemplo, né, usando ele. Então, vamos lá. Ó. Se eu fizer A vezes igual
20, ele vai pegar o valor de A, multiplicar por 20, e a resposta vai ser 20. Essa linha é equivalente a A recebe A vezes 20. Ok? Vamos lá, eu vou limpar a saída e vamos ver a saída, a resposta do programa agora na tela. Ok, tivemos a resposta como a gente esperava. Uma coisa importante que nós temos que entender é que o operador, esse operador de atribuição composta, ele pode ter na direita dele qualquer tipo de expressão e não necessariamente um valor constante, como eu coloquei aqui. Então, fica aberto para a gente, né? Se eu quiser, ao invés de fazer A vezes igual 20, eu poderia, talvez, somar com o 20 mais o valor absoluto de menos 5 multiplicado por 2, por exemplo. E aí, observem, é um comando de atribuição, é parecido com o comando de atribuição comum. A diferença é que ele vai executar toda essa conta aqui primeiro para mim e depois vai multiplicar pelo A e modificar o valor do A. Certo? Então, a gente pode colocar na direita de um operador de atribuição composta qualquer tipo de expressão. Certo? Nesse caso aqui, para a gente testar, como eu estou colocando o ABS, eu vou incluir a biblioteca de funções matemáticas aqui em cima. E vamos testar para a gente ver qual seria a resposta agora. Então, eu vou limpar a saída. Obviamente, né, não é equivalente a isso mais, eu vou apagar esse comentário daqui. E a resposta que me foi dada aqui foi 30. Então, está tudo certo. A gente aprendeu na aula de hoje a fazer comandos de atribuição composta. E aí fica aberto para vocês, a critério de vocês. Vocês podem escrever, sempre que vocês quiserem modificar o valor de uma variável enquanto estão fazendo uma operação, vocês podem decidir ou usar a atribuição composta ou deixar na notação dessa forma aqui, usando uma atribuição mesmo com a expressão aqui na direita. Então, pessoal, nós vamos finalizar a aula por aqui. O objetivo dela foi a gente entender, né, que existem esses tipos de operadores aqui, a gente saber utilizá-los. Então, sugiro que vocês abram um IDE e façam alguns testes, escrevam alguns códigos, né, para a gente ver isso funcionando. E assim, muitas vezes acaba facilitando a nossa vida, simplifica a escrita por muitas vezes e eu acredito que a gente vai passar a usar, na maioria das vezes, esse tipo de notação do que a notação de atribuição comum mesmo. Ok? Agradeço a atenção e até a próxima aula.